Vamos lá, então. Vamos, como nós sempre fazemos, né? Vamos nos preparar para esse encontro, fechar os olhos um pouquinho, a exemplo de São Francisco, né? Vamos, o primeiro ponto é necessitar dele, né? Nós temos que necessitar de Deus em todos os momentos da nossa vida, né? E esse em especial, né? Para que Ele venha nos ensinar, né? Um pouco mais essa noite. Então, nesse necessitar de Deus, abram totalmente o seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada, né? Se façam pequenos, humildes, simples. É importante esse esvaziar, né? Que sempre São Francisco vem falar para os seus irmãos. É o desapegar-se, né, das coisas do mundo, não necessitar de nada desse mundo para ser feliz, né? Só Deus basta, né? Que esse Deus possa nos envolver, que esse Espírito possa nos envolver, né? Com o seu amor, com o seu carinho, fazer parte definitiva em cada um de nós. Então sintam o seu amor, sintam o seu carinho neste momento, quanto Ele nos ama, nos quer bem, né? Converse com Ele, coloque as suas intenções. Peça que Ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar a nossa fé, abrir a nossa mente, o nosso coração, né, para entender um pouco melhor das suas verdades, os seus ensinamentos, o que Ele deseja de cada um de nós. Que Ele venha nos dar força, né, para continuarmos, né, a nossa missão como franciscanos, cristãos. Que possamos continuar sempre perseverantes nessa caminhada. Peçam a paz, a saúde, né, para cada um de nós, para a nossa família. Também vamos colocar todas as intenções, né, que as pessoas vêm até nós pedindo para rezar por eles, né? Rezemos por todos eles, por as intenções de cada um. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. João 20, do 19 até o 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente, né, em silêncio, é bem curtinho. Peçam que o Espírito Santo ilumine a cada um de vocês e logo nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, deu para ler? Ele é bem curtinho, né? Então vamos começar. Eu vou dar uma pequena pincelada de vocês e depois continuo. Tem bastante gente hoje, cada um pode falar um pouquinho, né, daquilo que o Espírito Santo inspirou a cada um, né? Então o Evangelho de hoje nós já vimos, né, um tempo atrás também, várias vezes, né? Mas é sempre bom nós refletirmos de novo, sempre aparece coisas novas, né? O Espírito Santo sempre vem vitalizar, né? Trazer coisas novas para nós, né? Então é o Evangelho de domingo, Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, onde o Espírito Santo vem sobre cada um dos discípulos, né? E também sobre cada um de nós. Então naquele dia, né, o primeiro da semana, ao anoitecer, Jesus aparece lá no meio deles, né? Eles estavam de portas trancadas, fechadas, com medo dos judeus, né? E Jesus aparece no meio deles, né? Nem todos estavam aí, né? Como nós já vimos, Tomé estava talvez procurando Jesus morto ou voltando para casa, não sabemos, né? E os outros discípulos todos estavam voltando para casa, que é o caso, né, dos discípulos de Emaús, né, que estavam voltando realmente para suas casas, né? Desiludidos, todos, né, desiludidos, tristes, né, por tudo aquilo que aconteceu. Mas os discípulos mais próximos de Jesus estavam ali reunidos, né? Provavelmente sendo animados, né, pela mãe, por Maria, né, que conservava a sua fé, né, a certeza, né, nas palavras do seu filho, né? Com certeza estava no meio deles ali animando a todos. E nesse ambiente de tristeza, né, de medo, de insegurança, Jesus aparece no meio deles, né, e diz, né, olha que bonito: a paz esteja convosco. Repete várias vezes essa frase, né, mostrando para nós que Ele é a paz, né? Quando nós estamos com Jesus, nós encontramos a verdadeira paz, né? E sem Jesus, né, nós nos perdemos, né, nos desequilibramos, né? Não importa o que temos em nossas mãos, né?
Sem Jesus, nada nesse mundo vai trazer a paz para nós. Agora, quando nós nada temos, e temos Jesus, né, nós estamos em paz, nos encontrando nesse mundo, né, o sentido da nossa existência, da nossa vida. Né? E depois de trazer essa paz, né, ele vem e sopra sobre os discípulos, né, o Espírito Santo. Né? É importante a presença do Espírito Santo para conservarmos essa paz. Se o Espírito Santo não estiver conosco, nós nos perdemos facilmente nas coisas do mundo, nos envolvemos com o mundo e assim iremos perder essa paz. É necessário a presença desse Espírito, né, para nos trazer essa vida nova, nos continuar, né, que cada um de nós permaneça nesse caminho, né, não desviar dele. Né? Então é importante essa nossa perseverança nessa caminhada, a oração que nós estamos fazendo agora, em todos os momentos de oração, né, onde nós pedimos essa presença do Espírito Santo para que ele venha nos animar e assim cada um de nós continuar firmes nesse caminho e, é claro, com essa paz, né, que todos nós desejamos, essa paz de Jesus. Né? Hoje nós sabemos que o mundo está perdido, as pessoas estão desiludidas, as pessoas estão desequilibradas, perderam essa paz, né? Parecido com esses discípulos que estavam amedrontados, trancados dentro de casa, né? Assim que as pessoas estão, né? Essa desilusão, com essa tristeza que invade a todos. Por quê? Porque se afastam de Jesus. Então, se afastando de Jesus, nós perdemos esse equilíbrio, perdemos a paz e esse mundo se torna cinza, né? Escuro, né? Sem vida. Né? Mas estando com Jesus, as coisas mudam, né? O mundo toma uma vida nova, né? Brilha, né? Perante os nossos olhos. Né? É uma luz, né? Essa luz é Jesus que nos encaminha, né? Que está sempre do nosso lado, né? E ele pede para que cada um de nós vá ao encontro daqueles, né, que estão perdidos. Né? Da forma que Jesus foi enviado, ele agora nos envia, né? Para nós resgatarmos as pessoas que estão aí no mundo, perdidas, desiludidas, sem vida, né? Que nós possamos trazer as pessoas para o caminho, né? Que nós possamos indicar esse caminho para as pessoas, possamos ser luz, né? Ser sal, enfim, né? Possamos trazer todos para Jesus. Né? Esse é a vontade do Pai para Jesus e agora Jesus para os discípulos, né? Que inclui a todos nós que aqui estamos. Né? Somos esses enviados, né? É o sentido de perdoar o pecado, né? De trazer as pessoas para a vida, né? Para Jesus. Coloquei uma pequeno início, né? Agora gostaria que cada um de vocês, devagarzinho, vão abrindo os microfones e vão colocando aquilo que o Espírito Santo, né, colocou para cada um de vocês. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Então eu começo. Isso, muito bom. Esse evangelho é maravilhoso, né? Eu acho que ele traz tudo o que a gente precisa, né, fazer, ouvir. Ele traz o primeiro dia da semana, ele traz as portas fechadas, o medo das pessoas, quer dizer, nós também temos medo. Só que ele traz a paz para nós, né? O momento que ele fala, a paz esteja convosco, ele já nos deu a paz, né? A gente deveria ler todo dia, né, esse trechinho, para dar força para a gente, né? Depois, ele tem o envio, que ele envia cada um de nós, né?
com a missão dele, né? Que a gente vivesse a missão dele, e ele deixa o Espírito Santo para nós, que é o que nos guia, o que nos... Então, eu acho que a gente tem que viver mais esse evangelho, realmente. Nós temos a paz de Jesus, já superamos o medo, nós temos o envio dele, ele nos enviou, e o Espírito Santo que é para nos dirigir, né? Então, é maravilhoso isso tudo. Então, só uma pincelada também. Tá? Muito bem, Ilza. E aí, quem mais? Mas é que eu entendi assim que interessante que, né, que Jesus está sempre observando. Aí eu tento colocar assim, trazendo para que de hoje, tentando imaginar, né, como que eles estavam, né, trancados e, né, desesperados, com medo. Então quando a gente perde a paz, a gente fica com medo, né? A gente fica incapaz de ver as coisas. É interessante que na semana passada Jesus fala que, nossa, eu estou indo, mas estou deixando para vocês o Espírito Santo, né? E ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu ensinei. É interessante que na outra semana, uma semana depois, né? E acontece tudo aquilo que Jesus falou, né? Eles estavam com medo, trancados. E é interessante que me chamou bastante a minha atenção, que Jesus se coloca, fala aqui no Evangelho, que Jesus se coloca no meio, né? No meio deles. Esse meio que eu pude entender é que Jesus é o centro de tudo, né? Ele é o centro de tudo, e é ele que vai nos ajudar, né, a perder esse medo, né, que você vê que Jesus não se coloca de lado, nem nas costas, nem na frente, né? Ele se coloca no meio para poder mostrar que todos nós somos iguais, né? E depois aqui bem no final aqui, né, tem bastante coisa, né? Mas aí aqui no final aqui que é interessante também, que sempre me chama a atenção, que Jesus fala aqui que se os seus pecados perdoarem os pecados, os seus também serão perdoados. Se vocês reterem os pecados, né, os seus também serão retidos. Eu entendi assim que Jesus nos coloca assim, às vezes a gente acha que a gente está na igreja, né, ou assim, ou faz alguma, a gente está alguma coisa ajudando, a gente acha que a gente às vezes é melhor do que o outro, melhor do que o irmão, né? Mas é justo assim que eu entendi assim que Jesus nos coloca que nós somos iguais, iguais a todos, né? Porque eu entendi assim que nós não perdoarmos o pecado do meu irmão, né? Você vê que nossos também serão retidos, né? Então não há uma comparação de o maior ou o menor. Não é só porque eu estou na igreja que eu não tenho que perdoar o pecado do meu irmão, né? Então, se eu não perdoar ele, o meu também será retido. E eu vi nesse ponto que Jesus nos coloca e nos ensina, né, que eu não sou nem melhor e nem pior do que o meu irmão, né? Eu só tenho que somente perdoar, né? E eu entendi também que o pecado, Jesus nos coloca o pecado, né? Não tem uma escala de maior para Jesus, um pecado maior ou um pecado pior, né? Um pecado maior ou um menor. Pecado para Jesus todos são iguais, né? Desde aquele que rouba milhões, né? Ou se for ali na venda ali, pego R$1, né? É pecado. Então Jesus não compara pecado maior ou pecado menor. Ele iguala nós né, a todo tipo de pecado. Nosso pecado é todos iguais, né? Então Jesus fala para a gente observar isso, né? Mas é isso um pouquinho que eu pude observar, mas tem bastante coisa aí para falar. Muito bom. Quem mais? Eu queria colocar assim, só que quando se fala estar fechado, né, e ficou muito forte para mim esse estar fechado. Muitas vezes não é só estar fechado dentro de um ambiente, né, uma sala, mas
mas estar fechado em si mesmo. E esse medo faz com que a gente se feche, às vezes, para dar alguns passos, para seguir adiante, faz com que a gente não tenha a paz, né? A paz de Jesus. Eu só queria colocar esse ponto que ficou muito forte para mim. Muito bom. E assim, pensar que o Espírito Santo de Deus vem, né, para tirar a gente desse fechamento, né? Por mais que a gente às vezes tenha dificuldade sozinhos, mas Ele vem até nós, né? Ele nos busca e nos leva de volta. Então, é o que eu sinto, assim, que apesar de muitas vezes, talvez até não merecer, mas Deus não nos abandona, né? Dessas indas e vindas da vida. Quando a gente se sente fraco, Deus nos fortalece de alguma forma, né? Nos traz de volta. Eu me sinto assim em relação à leitura orante. Muitas vezes tem sido difícil até vir participar com vocês, porque o fato de não estar no meio, né? De não fazer parte da ordem franciscana em si, faz com que muitas vezes fique soprando assim no meu ouvido que eu não tenho parte disso. Mas aí me vem também a força do Espírito Santo e me traz aqui, me fez voltar aqui. Eu agradeço por isso. Estou muito iluminada, não, mas eu vou tentar falar um pouquinho. Estou meio desligada. Sim, mas sim, Jesus está simplesmente, né, cumprindo aquilo que ele mesmo falou. Que ele ia voltar para o Pai e ia mandar o Espírito Santo. Então ele veio, mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos, manda para nós hoje, né? Basta a gente escutar, a gente ser sensível, que a gente vai também receber o Espírito Santo. Ele vai nos iluminar, vai nos guiar, vai esclarecer as coisas para a gente. Deus está pedindo para nós. Por que eu estou aqui, né? Então, como que eu vou descobrir o que eu estou fazendo aqui? Não está aqui de graça. Mas como a gente vai descobrir isso, né? O Espírito Santo vai nos iluminar. Ele mandou o Espírito Santo, ele prometeu, ele trouxe o Espírito Santo. Está aqui conosco, está nos iluminando. Se a gente deixar ele agir em nós. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? A gente não percebe qual é a vontade de Deus. A gente vai ver. É difícil às vezes separar. Eu tenho essa dificuldade, né? Qual que é a minha vontade? Qual que é a vontade de Deus? Mas é o Espírito Santo que vai nos dizer isso. A gente deixar ele agir na gente. Então, as coisas simples, as coisas mais pequenas, as coisas pequenas, às vezes a gente acha que é uma coisa tão significante, mas o Espírito Santo está ali, nos guiando, mostrando para nós qual é o caminho, para a gente deixar ele agir. Eu fiquei com essa parte final aqui, né? Do quanto a gente é importante na vida do outro, né? Porque Jesus falou aqui que quem a gente perdoar, né, os nossos pecados, eles serão perdoados, né? Então, essa é a nossa importância na vida do outro, e eu fiquei refletindo, né, quantas pessoas a gente não perdoa, né? E olha o que a gente está fazendo com essa pessoa, teoricamente, né? Até se for uma profundidade um pouco maior, né? Quantas vezes nós não nos perdoamos, né? E aí sim a gente vai chegar nesse encontro com Deus mesmo, né? Que é primeiro você tá bem com você mesmo, depois com o outro, né? Enfim, com o meio ambiente, tudo. Então eu fiquei com essa parte final aqui, que
a importância de nós como discípulos, né, na vida das outras pessoas, né? Então a gente tem que eu tenho que prestar bem atenção, né, o quanto eu perdoo as pessoas, né? E o que é perdoar as pessoas, né? É tratar elas com amor, verdade, levando ali propriamente a palavra, mas sim as nossas atitudes, né, de como cristão, né? Isso que vai mostrar o perdão para outra pessoa, né? Então eu fiquei com essa parte final aí. Que me chamou a atenção agora aqui. É interessante que fala no final igual a Kelma falou, né? Às vezes a porta, o lugar fechado não é uma casa, não é nada, né? Somos nós, né? Aí o Nivaldo falou agora aqui que veio uma luz aqui, assim, que quando a gente não perdoa os pecados, né? Aí que nós fechamos a porta, né? Isso que é interessante, né? Jesus entra no começo, né? Fala a paz. Aí depois no final ele fala, se os pecados não forem, se vocês não perdoarem os pecados, né? O seu também será retido. Aí que nós fechamos a porta, né? E assim a gente vai, se a gente não perdoar o pecado do irmão, as portas vão se fechando, né? Aí é para nós mesmos. Que me chamou um pouquinho essa fala do Nivaldo. O que me pegou assim nesse evangelho é essa questão do medo, né? Eles estavam com medo de serem perseguidos, e aí quando Jesus entrou, se pôs no meio deles, eles ficaram alegres, né? Então essa transformação aí que Jesus faz nas pessoas, né? De um momento tá todo mundo com medo, recluso, fechado, né? Triste, desamparado, né? E ele traz a alegria, né? E eu achei legal que aqui, mesmo que eles estavam desse jeito, Jesus se colocou no meio deles, né? Não os abandonou, esteve presente, né? Eles poderiam muito bem não acreditar, sei lá, poderia acontecer alguma coisa que não... Mas assim, acho que esse contato, essa presença de Jesus é tão forte que eles mudaram, vamos dizer assim, da água para o vinho nesse encontro aí, né? E porque Jesus levou a paz, né? Levou o Espírito Santo. Então, quantas vezes a gente às vezes está meio travado, parado, com medo, angustiado, né? Às vezes acordou meio... E aí a gente lembra de Jesus, lembra coisa, e a gente acaba mudando e melhorando o nosso dia, ou até não tão assim repentinamente, né? Mas a ponto de depois você esquecer aquele medo, aquela angústia, né? Então esse poder do Espírito Santo mesmo, né? Assim, na nossa vida, né? Acho que o Espírito Santo vem para completar aí as nossas ajudas, né? A ajuda que Deus dá para nós, né? Ele mandou o Filho dele, que nos ensinou um monte de coisa. Aí veio o Espírito Santo que nos acompanha, né? Pra gente não desanimar, não esquecer dos ensinamentos, não desanimar. Então acho bem bonito isso, assim. E a gente não pode ter medo, né? Aí, e pensar quem são esses perseguidores aí, né? No caso ali eram os judeus, mas quem são os que nos perseguem, né? O que nos persegue no dia a dia. Pode ser tudo, várias coisas, né? São opiniões que cada um apresenta, mas que são tocadas, né? Assim, a gente percebe que tocou o coração das pessoas, né? E assim, eu me identifiquei com todas aí, mas mais assim específico, eu sou da linha assim de interpretação que a Kelma fez aí, tá? A palavra-chave aí, no caso desse texto de hoje, para mim, né? Estou falando para mim, é a questão da paz. O que é a paz para nós cristãos? Jesus deseja 2 vezes nos versículos, né? A paz esteja convosco. Ele deseja, né? Que a paz esteja conosco. Mas nós precisamos saber o que é a paz. A paz será que é simplesmente a ausência de conflito, de confusão? É essa a interpretação que nós temos que fazer. Aí tem
aquela frase que muitas vezes a gente não interpreta ou não presta muita atenção, né, que é muito apresentada para nós: o Senhor esteja convosco, ou o Senhor esteja conosco. E nós falamos o quê? Ele está no meio de nós. Muitas vezes a gente fala isso automaticamente, né? Ele está no meio de nós. E Jesus, nesse trecho aí, se põe no meio deles, né, que estavam fechados, as portas fechadas, né, e mesmo assim alguém, no caso só Jesus poderia estar ali no meio deles, né, e deseja a eles a paz. Eles estão com medo, né? O contrário do medo é a coragem. A chegada de Jesus no meio deles os encoraja. É esse o sentido da coisa. Então a paz, né, ela precisa, para ser levada adiante, né, a coragem. A coragem de seguir Jesus. Né? Essa questão da paz esteja convosco, na verdade, é um desejo de Jesus, né? É um encorajamento de Jesus. Né? Quando Jesus fala aos discípulos aí, é a nós que ele está falando. Né? É nós que temos que sentir essa presença de Jesus no meio de nós, que nos encoraja a levar adiante a paz. Né? E Jesus se identifica ainda, né? Deixa mais forte, né? Mostrando a eles as marcas da paixão. Mostra as mãos do lado, né? Ou seja, se apresenta mostrando, né, que é a necessidade da coragem. E para levar a paz adiante, nós muitas vezes deixamos muitas marcas em nós. Marcas de sofrimento, porque não é fácil. Precisa ter coragem, né? Então, na verdade, esse trecho de hoje, né, eles estão ali parados já havia alguns dias, né? Para não dizer que havia muitos dias ali ainda parados. Com medo. Medo de levar adiante a proposta de Jesus. Jesus vem ao meio dele, vem no meio de nós. Toda vez nós afirmamos, né? Ele está no meio de nós. Mas será que ele está realmente no meio de nós? A gente tem que sentir essa presença para nos encorajarmos, levar adiante e nos sentirmos alegres. Né? Que está ali, né? Tem ali a palavra, eles ficaram cheios de alegria. Então, o resultado da coragem é alegria. Né? E a gente tem como receita desse trecho do Evangelho, esse envio, a gente tem a receita, a oração de São Francisco. Está ali a receita. A oração de São Francisco é a receita desse trecho de hoje aí. Principalmente para nós franciscanos, nós temos esse privilégio, né? São Francisco entendeu perfeitamente isso. Levou a paz, né? Tudo está interligado, né? Diz o Papa Francisco, inspirado em São Francisco. Nós temos responsabilidades com tudo isso. O desmatamento é falta de paz. A fome é falta de paz. A desigualdade é falta de paz. O consumismo que nos é imposto é falta de paz. A pobreza é falta de paz. Olha quanta coisa, né? E a gente tem que ter coragem de, pelo menos, perceber e fazer aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Né? Quando Jesus fala que quando nós sairmos em missão, ele já conta isso. A quem perdoar o pecado, serão perdoados. Quando Jesus fala em perdoar, né, é aquilo que está de acordo com a proposta do Evangelho. A gente perdoa, entendeu? Porque aquilo está certo. Agora, quando fala em reter, é aquilo que não está de acordo com o Evangelho. A gente perdoar, quer dizer, fazer parte daquilo, concordar com aquilo. E reter é não concordar com aquilo. Então, eu acho que é isso, né? A presença de Jesus no meio de nós, né? É necessário a gente sentir essa presença. Né? É difícil, mas a gente tem que parar, que nem a gente faz no começo da leitura orante. Eu acho que esse é um exercício espetacular. A gente para, procura se esvaziar, né?
para assumir essa condição de sentir o Jesus, sentir o Espírito Santo, esse sopro, né? Esse ruá, esse hálito, que a gente não vê, né? Mas a gente sente, né? E acredita e nos encoraja. Né? Eu acho que esse é um exercício. E aí, então, a gente olhar para aquilo que está ao nosso redor, pelo qual nós temos toda a responsabilidade, né? De levar o amor onde ele não está. Concordar, né? Com o que está certo, e discordar do que está errado. Né? Ou seja, o que está certo e a gente concorda, a gente fortalece. O que não está de acordo com o Evangelho, a gente procura mudar aquilo. Né? Esse é o compromisso do cristão. Então, mais uma vez, de novo, né, nós como franciscanos e franciscanas, temos aí a receita, né, do exemplo de São Francisco. São Francisco nos traduz bem, talvez como ninguém, né, a proposta do Evangelho. A humildade, né, a serenidade, a paz interior, a tranquilidade. Né. Isso é ser bonzinho. É lutar pelo irmão, lutar pela tudo que nos cerca, né, por toda a criação que nós recebemos de graça. Né, e nós estamos fazendo o que nós estamos vendo aí. Né. Então, eu acho que é isso que o Evangelho de hoje me passou, né? Que eu absorvi um pouco da fala de todos vocês, que enriqueceu mais ainda que a minha interpretação, né? A minha humilde interpretação foi assim, bastante enriquecida por opinião de todos vocês aí. Foi muito legal. Adorei. Essa semana toda, as leituras do Evangelho, né, de todas as celebrações, né, consistia no Espírito Santo, na vinda do Espírito Santo, né, sobre tudo isso que nós estamos falando agora, né, para encerrar aí em Pentecostes, né. E uma delas, na quarta-feira, Jesus ele se dirige para os seus discípulos e faz uma oração ao Pai, né. Pai, livre-os de todos os males, né, do maligno, né? Isso é bonito. Ele orando a Deus para livrar aqueles que diz sim, né, os seus discípulos em especial, né, do maligno. Né? É interessante isso, porque tanto os discípulos e naquele dia de ontem, né, quarta-feira, era São Justino, né, que foi morto, foi mártir, né, não livrou da morte, né? Não é isso que Jesus estava falando, né, sobre as coisas do mundo, mas sobre as coisas do alto, do Espírito, né, que é muito mais importante do que as coisas do mundo. Então, livrar-nos do maligno, do mal, está muito acima do que livrar-nos da morte, de uma doença, de uma fatalidade qualquer nesse mundo, né? Então nós temos que buscar entender a proposta de Deus de uma forma mais ampla, né? Uma forma próxima ao que Ele deseja, ao seu reino, né? E não a esse mundo aqui, né, que nós estamos, né? Você vê, Jesus no alto da cruz, com todas aquelas dores, ficando sozinho ali, quase no momento da morte, ele conservava a paz, né? Olha que interessante, conservou a paz em meio a tudo aquilo que aconteceu. Isso que é bonito, ao ponto de chegar a dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Olha o que é conservar a paz, né? Não significa ter as coisas do mundo, né? Mas sim as coisas de Deus, né? Naquele momento ele está plenamente vivendo o reino de Deus, está na paz, na plenitude, né? Em meio a todos os problemas que estavam caindo sobre ele, né? Que para nós seria insuportáveis, né? Para ele estava na paz, né? Às vezes uma dorzinha de cabeça tira a nossa paz, né? Wagner? Uma dorzinha nas costas, né? E outras coisinhas que vão acontecendo conosco rouba a nossa tranquilidade, a nossa paz, né? Então é inimaginável o que aconteceu com Jesus. Então o que eu queria colocar nesse ponto, né, para acrescentar tudo aquilo que foi falado, né, é para nós
visarmos as coisas do alto, né? Então, é claro que Deus quer que cada um de nós seja feliz aqui nesse mundo, né? Mas faz parte da nossa vida as doenças, faz parte da nossa vida, né? As fatalidades todas que podem acontecer conosco, né? E não é isso que vai tirar de nós a paz, tá certo? Então não vamos nos envolver no mundo. Nós temos, como disse Jesus, os meus discípulos não vivem no mundo, estão no mundo, mas não são do mundo, né? E eu também estou aqui, mas não sou do mundo, né? Isso é bonito, né? Então, se queremos ser discípulos de Jesus, o mundo não pode nos envolver, né? Então, as coisas do mundo não podem fazer parte da nossa vida, né? Temos que ver, como sempre falo para vocês, do alto, né? É como se você visse de um ângulo diferente, né? É isso que Jesus nos ensina. Não estar ali presente, né? Em meio aos problemas, a todas as coisas, deve ter uma visão diferente. É a visão de Deus, né? Quando nos observa, é assim que Ele quer que cada um de nós viva aqui nesse mundo, né? Estar aqui, mas não ser desse mundo, né? Em cima de tudo isso, nós vamos entender, né? Esse Jesus que vem ao nosso meio, esse não ter medo, né? Esse sair para evangelizar que Ele nos envia, né? Em meio a todas as dificuldades que possam aparecer, né? Estar pleno do Espírito Santo e envolvido com a proposta do Pai, né? Tá certo? Então, eu acho que nós devemos cada vez mais, como cristãos franciscanos, né? Intensificar o nosso testemunho, né? Em cima da vida de São Francisco, né? A procurar encontrar Jesus, né? É bom, gente, nós sempre buscarmos falar de São Francisco em todo lugar que a gente estiver, viu? Seja no serviço, seja em casa, numa celebração, seja onde. Dar os exemplos cativantes de São Francisco, né? Para que as pessoas que estejam ouvindo, né, ou vendo a nossa ação, né, possam se interessar e fazer uma mudança de comportamento, né? Francisco foi aquele que cativou, né? Como Jesus fez, Francisco cativou, né, a vida das pessoas. Na época tinha milhares e milhares de seguidores, né? E, ultimamente eu estou procurando falar bastante das celebrações, né? E sempre quando termino a celebração vem alguém falar, né? Qual o livro de São Francisco que você indica para que eu possa ler, né? É bonito isso, né? Sempre um ou outro vem. Eu gostei da história que você contou. Tem algum livro que você possa falar, né? Que eu possa ler sobre a vida de São Francisco, né? E pessoas que não são franciscanas, pessoas da comunidade, né? Então chamou a atenção, né? Quis saber um pouco mais, tá certo? É assim que nós temos que procurar fazer. Tá certo? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre o Evangelho, sobre tudo isso, né? Então olha aí os dons, né? Nós temos que colocar esses dons, cada um de nós tem um dom, nós temos que colocar em atividade esses dons, né? São muitos dons que o Espírito Santo vai colocando sobre cada um de nós, né? Nós temos que colocar em prática esses dons que Ele colocou para nós, tá certo? Não engavetem, né? Bota para fora tudo isso que vocês têm de bom, tá certo? Para que o mundo possa ver, né? Tá bom? Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeçam de coração, profundamente, por nós estarmos aqui reunidos. Agradeçam a presença dele, do Espírito Santo, no nosso meio aqui essa noite, na nossa casa, na nossa família.
essa paz que Ele veio trazer para cada um de nós, que essa paz possa continuar conosco, né, durante toda essa semana, né, final de semana e a semana que está por iniciar, né, que possamos permanecer nessa paz de Cristo. Então agradeço a tudo, né, tendo a certeza que nós nada fizemos e Ele fez tudo isso acontecer em nós. Né. Vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, os filhos, né, a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus. É bom a gente sempre fazer essa experiência, né? Pensar em alguém, levar essa bênção para essa pessoa, para a família, quem vocês desejarem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.